Física, módulo 53, frente 2, a gente vai falar sobre fisiologia do som a partir de agora. Peço que vocês façam a leitura aí do material anterior à página 200, mas que nesse vídeo aqui a gente vai direto para a página 200 para poder definir três características, melhor dizendo, importantíssimas para a gente poder definir bem o que é o som, o que é a onda sonora, pela sua altura, pela intensidade e pelo timbre. Aqui nessa aula, por exemplo, vai ser jogo rápido, porém, a gente vai falar de definições importantes que acabam sendo usadas de modo muito equivocado durante o nosso dia a dia, e por conta disso se trata de situações que podem configurar um distrator na hora de resolver uma prova, haja vista a questão da altura. Por exemplo, durante a nossa vida normal, a gente costuma ouvir que a televisão está com som alto, ou abaixa o som porque está alto, ou aumenta porque o som está baixo. Isso é um dos maiores erros que a gente comete durante o dia a dia, um erro conceitual, porque quando a gente quer dizer que a televisão está incomodando porque está alto, na verdade, o certo é a gente falar que está intenso, né, em relação à intensidade sonora de energia que a onda da televisão produzida a partir da vibração consegue transmitir. Porém, quando a gente fala de altura, não esquece, a altura a gente está falando de frequência. Então, o som pode estar com a sua intensidade alta ou baixa, que aí ele pode ser um som alto ou um som baixo, mas isso vai depender da sua frequência. Portanto, frequência alta significa som alto, aí é um som agudo. Frequência baixa significa um som baixo e aí um som grave, ok? Então, não esquece, a gente está falando de uma característica que a gente usa de forma errada no nosso dia a dia. A altura não é questão de intensidade, a altura é questão de frequência. É a qualidade que permite ao ouvido diferenciar um som grave, que é de frequência baixa, de um som agudo, que é de frequência alta. Os sons graves têm frequências baixas, enquanto os sons agudos têm frequências altas. Destaquemos que a altura de um som está relacionada exclusivamente com a sua frequência. Então não adianta nada, durante o nosso dia, mandar abaixar ou aumentar o som da televisão, porque aumentar ou abaixar significa variar a frequência e a gente não consegue fazer isso. A questão é que a intensidade a gente consegue aumentar ou diminuir pela questão do volume, né, do som da televisão ou do rádio, enfim. Mas a altura, frequência. Grave, frequência baixa. Agudo, frequência alta. Aí, nesse caso, o que a gente deve usar de maneira correta é a questão do nível relativo de intensidade ou de sonoridade, que é a característica de identificar que o som é forte ou fraco. Lembrando, pessoal, que o som é uma onda tridimensional, cuja potência pode ser dada por a intensidade pode ser relacionada com a potência, por essa relação aqui que a gente já viu em algumas aulas passadas, que fala que a intensidade da onda tridimensional é a potência da fonte dividido por 4πx², onde x é a distância do ponto considerado. Mas então eu estou falando que se o som é forte é porque ele tem alta intensidade. Se o som é fraco é porque ele tem pequena intensidade. Junto com a intensidade, tem jeito da gente também definir um logaritmo de uma razão de intensidade para uma intensidade fisiológica normal, que a gente chama de nível sonoro, que é medido em decibéis, o decibelímetro que mede isso, para ver se é questão de nível de poluição sonora e tudo mais, certo? Então, aquilo que eu falei da televisão, que a televisão está alta ou baixa, que é completamente errado a gente falar, seria interessante a gente falar, olha, a televisão abaixa porque está muito intenso, abaixa porque ou aumenta porque está pouco intenso. Abaixa a intensidade, aumenta a intensidade, e não a altura. A altura é frequência, intensidade é a quantidade de energia relativa de potência, que pode ser grande quando o som é forte, ou fraco quando quando a intensidade é pequena. O timbre é a qualidade que permite ao ouvido distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade, porém emitidos por fontes sonoras diferentes. Pessoal, é o timbre que permite a gente ouvir um som e
conseguir identificar como um som de um instrumento musical, por exemplo, identificar um violino, um piano, um violão. É uma composição também de timbres que permite a gente definir e conhecer a voz de pessoas que a gente está acostumado com a convivência e por aí vai. Os responsáveis pelo timbre são os harmônicos, que acompanham o som fundamental. O timbre de um som relaciona-se com a forma de onda do som que o caracteriza, ou seja, serve como uma identidade, principalmente da fonte emissora desse som. Página 202, primeiro exercício. A voz humana é produzida pelas vibrações de duas membranas, as cordas vocais, que entram em vibração quando o ar proveniente dos pulmões é forçado a passar pela fenda existente entre elas. As cordas vocais das mulheres vibram, em geral, em frequências mais altas do que as dos homens, determinando que elas emitem sons agudos, que seria uma voz fina, e eles são graves, que seria uma voz grossa. Mas as palavras-chave, pessoal: agudo, grave. Agudo, frequência alta. Grave, frequência baixa. A propriedade do som que nos permite distinguir um som agudo de um grave é denominado um é alto, o agudo é alto, o grave é baixo, a gente está falando de altura, ok? Lembra, frequência alta, agudo, frequência baixa, grave, a gente está falando de altura, letra E. No número 2, o ser humano distingue no som certas características denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas. A qualidade que permite à orelha diferenciar os sons fracos dos sons fortes é a intensidade, isso é verdadeiro. A qualidade que permite à orelha diferenciar sons graves, frequência baixa, e sons agudos, frequência alta, é a altura, verdade também. A qualidade que permite à orelha diferenciar sons de mesma altura e intensidade, emitindo por fontes diferentes, ou seja, o que permite a gente identificar de onde o som veio, é o timbre, isso também é verdadeiro. Nossa resposta é a letra E, porque todas estão corretas. Número 3, por meio de sons podemos comunicar-nos e obter informações do mundo que nos cerca, contando para isso com órgãos que produzem e detectam sons, como as cordas vocais e as orelhas. As ondas sonoras perceptíveis ao homem apresentam frequências situadas entre 20 e 20 mil Hz. Lembra, pessoal? Abaixo dos 20 mil a gente não escuta, seriam infrassons. Acima do 20 mil nenhum humano escuta, seriam os ultrassom. Para escutar 20 mil ou entre 20 e 20 mil, depende muito da idade também, né? Considere as afirmações. O limiar da sensação auditiva equivale à máxima intensidade sonora que o ouvido humano é capaz de suportar. Limiar da sensação auditiva é quando a gente não está quase escutando nada, de tão pouco intenso é o som. Então, essa afirmativa aqui está falsa. Né? O limiar da sensação auditiva equivale à mínima intensidade. Número 2. Dois sons com a mesma altura e intensidade, provenientes de dois instrumentos musicais diferentes, são perfeitamente idênticos para o ouvido humano. Isso também é falso, porque a gente consegue diferenciá-los, apesar de ter mesma altura, mesma frequência, a gente consegue diferenciá-los e inclusive considerar, identificar a fonte que produziu esses sons por conta do timbre. Essa afirmativa 2 é falsa. A propriedade física que nos permite classificar a altura do som em grave ou agudo é a frequência. Isso é verdadeiríssimo. Só o número 3 está certo, então é a letra C. 4. A figura abaixo representa a imagem da tela de um osciloscópio que, quando ele mede os sinais, mantidas as mesmas escalas vertical e horizontal do aparelho, da mesma nota tocada por um piano e por uma clarineta. Olha só, mesma nota, então quer dizer que é a mesma frequência, só que uma veio do piano e a outra veio da clarineta. Aqui o dó vindo do piano e o dó vindo da clarineta. Na verdade, você pode encontrar aqui o mesmo número de padrões, né? 1, 2, 3, 4, 5 para cada um, né? O que caracteriza a nota, ok, da frequência. Porém, repara que os desenhos são diferentes. Então, aqui a gente tem o timbre do piano e aqui a gente tem o timbre da clarineta. A gente consegue diferenciar isso pela capacidade da gente interpretar esses timbres, né?
Sabendo-se que a altura é a frequência fundamental do instrumento, pode-se afirmar que os dois sons têm. Se eles têm mesma frequência, vão ter mesma altura, tanto é que são dois dós. Porém, são timbres diferentes porque vêm de instrumentos diferentes. Realmente a resposta, letra A. Número 5. Em um piano, o dó central e a próxima nota dó maior apresenta sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como representado nas figuras, em que estão indicados o intervalo de tempo idêntico. Então, olha só, no dó central, esse intervalo de tempo compreende esse padrão, enquanto no dó maior, esse intervalo de tempo contempla um outro padrão. A razão entre as frequências do dó central e do dó maior é dó central à esquerda, maior à direita, e lembrando que a frequência é o número de oscilações que ele vai fazer durante esse intervalo de tempo. Você pode perceber que nesse intervalo de tempo, o dó central completa um ciclo só, que não tem nada repetido, vai repetir depois. Enquanto o dó maior, ele repete dois padrões, ok? Nesse caso, então, o dó central faz um ciclo num tempo t, enquanto o dó maior faz dois ciclos num tempo t. Se você pegar a frequência do dó central e dividir pela frequência do dó maior, vai ficar 1 sobre t dividido por 2 sobre t. Você corta os t, vai dar meio, resposta letra A. Isso quer dizer, então, que um tem frequência que é o dobro do outro. Número 6. Quando adolescentes, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isso é, sem precisar relacioná-las. Só escutar já sabe, né, com outras melodias. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas Pessoal, questão de nota, definir nota é igual definir cor, né? Tanto é que sons compostos por uma nota só são chamados de sons monocromáticos, porque a cromatas tem a ver com a quantidade de frequências formadora tanto do som quanto da luz. A luz monocromática, por exemplo, tem uma frequência só, enquanto o som monocromático é formado por uma frequência só. E quando você muda a frequência, você muda a nota. Então, a característica que permite diferenciar, letra A, frequência. Número 7. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro, por conta do timbre, né, pessoal? Essa diferença se deve principalmente ao timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Os formatos são diferentes, porém frequência é a mesma, porque é a mesma nota. Mas esse formato dá o timbre que faz a gente identificar a fonte. Número 7, letra D. Número 8, as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. E aí, por favor, pessoal, entenda a altura como frequência, sendo a nota Dó a mais baixa, de frequência mais baixa, portanto, a mais grave, e a nota Si a mais alta, de frequência mais alta, portanto, a mais aguda. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor... Bom, todas as notas são ondas sonoras, né? As velocidades são iguais. Elas se diferenciam pela frequência, mas nesse caso, com mesmas velocidades, a frequência e comprimento de onda se tornam grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, a nota Si, que tem a maior frequência, vai ter o menor comprimento de onda. Resposta letra E.